Estão ouvindo agora? Cadê o share aqui? Sim. Estamos. Posso pôr o share? Vamos lá, então, moçada. Eu acho que está muito instável essa internet. Eu acho que pode ser aqui, não sei. Mas estão me ouvindo. Agora, Giovana, vamos ver se você me dá um sorriso aí que você está ouvindo. Ah, tá ótimo. Moçada, vamos lá. Os cachorros estão saindo aqui, mas vamos lá. Eu vou pegar um assunto agora que eu acho muito legal também para nós. Eu não sei o que vocês veem em relação a... Eu não sei se está gravando. Está gravando aí? Está. Então, vamos lá. Eu não sei o que vocês acham, por exemplo, quando vocês ouvem o atual presidente da República no Brasil falando em renda cidadã. Há um tempo atrás, ele estava falando em renda Brasil, e agora ele fala em renda cidadã. A única discussão é de onde vai sair o dinheiro para que o renda cidadã ele substitua programas como o Bolsa Família. Eu não sei como é que vocês veem esses programas sociais, como, por exemplo, Bolsa Família, Luz para Todos, o ProUni, Minha Casa Minha Vida. Alguém tem alguma opinião a respeito que gostaria de falar, de expressar? O que você acha dessas políticas que a gente chama de políticas de bem-estar social? Você acha bom ou acha ruim? Eu não sei, eu teria que ver o que acontece. Dados, se ajuda realmente. Então, vamos ver, Rodrigo. Vamos ver, então. Quando a gente vê, por exemplo, programas sociais desse tipo, muita gente critica, né? Por exemplo, o atual presidente, ele percebeu, por exemplo, que o auxílio emergencial, por conta da pandemia, fez com que a popularidade dele, principalmente em áreas em que ele não era muito aceito, como no Nordeste do Brasil, a popularidade dele foi lá para cima, né? Até porque o governo, na dificuldade, no afã, eu não acho isso ruim, de tentar socorrer as maiores vítimas, que sempre são os menos favorecidos, claro, por conta da pandemia, o governo começou a discutir: olha, vamos fazer um auxílio emergencial de R$ 200. Aí, de repente, o Congresso falou em 500 e o presidente, para poder ser o dono da ideia, ele colocou 600. No Maranhão, por exemplo, muita gente não ganha R$ 600 por mês. É triste falar, né? Estão muito abaixo da linha de pobreza. E, de repente, a moçada recebe R$ 600, né? Pelo menos 3 parcelas. E aí o governo falou assim: meu Deus do céu, como a popularidade do atual presidente, que não tinha aceitação no Nordeste, como ela cresceu com esse auxílio emergencial. Por isso que ele fala em renda cidadã. Da mesma forma, o presidente Lula e a presidente Dilma, só para não dar ideia de que é só esse presidente, o Lula e a Dilma se popularizaram demais e o PT ficou muitos anos no poder por conta de programas sociais como Bolsa Família. Não só Bolsa Família, mas eu acabei de falar o ProUni, Minha Casa Minha Vida, programa de erradicação do trabalho infantil, a Luz para Todos, não sei se você ouviu falar, o Vale Gás. E aí a popularidade do PT, principalmente, foi lá para cima, porque ele implantou muitos programas sociais. Então, muita gente, por isso que eu estava perguntando para você assim, o que você acha? Porque, Rodrigo, que estava falando assim, não sei, eu quero ver o que é isso. Muita gente acha que é uso eleitoral. Só que quem critica mais é realmente o pessoal mais de classe média. Aquele menos favorecido que recebe, Anthony, ele está muito feliz. Agora, o pessoal da classe alta, né, também não liga. Mas quem chia é mais a classe média, porque acha que esse dinheiro poderia ser usado para outras finalidades e que também esse dinheiro é usado com finalidades eleitorais. Mas vamos ver o que é isso, né? Vamos ver o que é isso. Eu não sei que momento vocês estão em história, mas eu acho que vocês estão acordadinhos, né? Vamos lá. A gente imagina, eu vou começar assim. Quando vem a Revolução Industrial, começou lá com a Inglaterra em 1760, mais ou menos, depois vem a Bélgica, depois vem a França, as nações foram se industrializando. Chegamos no final, na segunda metade do século XIX,
Pensa em 1850, né, 1860. O capitalismo industrial ele ganhou uma força tão espetacular, mas tão espetacular, que os grandes grupos industriais, empresariais, os bancos, enfim, foram comendo os pequenos. Outro dia eu analisei com você, isso é próprio também de políticas liberais ou neoliberais, como é o caso nosso hoje. Quando eu falei para você, você pega um grande empreendimento, se a gente fosse no dia de hoje, o Super Mufato, por exemplo, ele vai comendo os pequenos mercadinhos, porque ele tem um grande poder de compra. Os pequenos não conseguem concorrer com ele e ele vai papando o mercado. Ele domina o mercado. Isso é próprio do capitalismo monopolista, né? Ou então formam-se monopólios e oligopólios. Grandes empreendimentos vão matando os pequenos. Isso é perigoso. Isso vai gerando, quando o grande compra o pequeno desaparece e tem que se sujeitar ao grande. Isso vai gerando muito desemprego, muito desapego social. Tá, fora isso, eu fico preocupado quando você entra num shopping center, né? Quando você entrava, não sei se está indo ainda, você vai no shopping center, quando você observa alguém comprando desmedidamente, né, um monte de coisas, você logo imagina estar diante de um exemplo de alguém da classe burguesa, da classe rica. Né? Então, você entra no shopping, de repente o cara está comprando, que não fala assim, esse cara é rico. Né? Isso pode ser um engano. O cara, muitas vezes, quando ele vai comprar, não é que ele é um burguês, porque o burguês mesmo não é aquele que está preocupado em comprar, mas é aquele cara que está preocupado em acumular dinheiro. É nesse sentido que eu estou falando. Então, quando os grandes empreendimentos eles vêm papam os pequenos, eles estão querendo controlar todo o dinheiro possível do mundo. Né? E as empresas que dominam os mercados, elas têm um objetivo único, o lucro. O problema é o seguinte, moçada, aí vamos tentar esclarecer uma coisa. Vocês já ouviram falar em Comuna de Paris? Alguém já ouviu falar? Só para eu ver se eu não estou falando sozinho. Já estudaram Comuna de Paris? Não tenho a menor ideia do que é. Não tem ideia? Vamos lá. A Comuna de Paris foi a primeira experiência socialista do mundo, 1870 para 1871, na França. O meu discurso inicial é porque o objetivo do burguês é lucro, ele quer acumular. O grande vai comendo o pequeno e a miséria vai aumentando. Bem no momento de evolução industrial, em que os trabalhadores trabalhavam de segunda a segunda, de 13 a 16 horas por dia, havia exploração de crianças, havia exploração de menores, fábricas insalubres, baixos salários. E, de repente, com essa fome do lucro, essa burguesia viu uma reação espetacular na França, em 1870 para 71. A Comuna de Paris. Primeiro emerge o socialismo. E aí vem uma revolução na França, aonde essa revolução durou cerca de 3 meses, se resumiu a Paris, mas os trabalhadores se organizaram, os líderes trabalhistas simplesmente tomaram o poder na França, estabelecendo, por 3 meses, um regime socialista. Então, não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Quer dizer, a partir do momento que o grande ele vai papando o mercado, explora os trabalhadores, a miséria vai ficando cada vez maior no afã do lucro da burguesia, de repente os trabalhadores, muito explorados, cansaram e partiram para o pau, fazendo uma revolução e chegaram a tomar o poder em Paris. Ficou em Paris só em 1871. Para você afastar novamente os trabalhadores do poder, olha, uma matança de 30 a 40 mil pessoas em 1871. Talvez a mensagem que eu esteja dando é falar assim, se você quiser lucro demais e não dividir, não distribuir, não der o mínimo, o povo avança. Olha o que aconteceu na Rússia em 1917. A miséria era tão grande, no afã do lucro burguês, tudo bem, tem efeitos da Primeira Guerra Mundial e tal, Revolução Russa, primeiro socialismo real. Não sei se estão entendendo a mensagem agora.
Se você quiser tudo para você, se você quiser só o lucro e não ceder, os populares avançam. Dá para entender? Então, quando você cria política de bem-estar social, você está criando política que tem como objetivo socorrer os mais vulneráveis de um sistema capitalista. Estou falando de crianças, de idosos, de desempregados, aqueles que estão numa dificuldade muito grande no sistema de velhice, que não estão conseguindo comer, que estão, repito, à margem do regime, desempregados, na situação de velhice, de abandono, de falta de saúde. Se você não criar políticas para socorrerem, essas políticas socorrerem os menos desassistidos, os marginalizados, Anthony, o pessoal avança e derruba a estrutura. Então, política de bem-estar social não é algo ruim, é algo que controla uma sociedade. Eu vou dar, na verdade, algo para que não aconteça o que aconteceu na França, em Paris, para que não aconteça na Rússia de 1917, que virou Rússia, depois União Soviética, aonde você tem uma revolução socialista que derruba o sistema. Então, eu dou, é como se eu desse, na verdade, algumas coisas para não perder tudo. Porque naquele afã do lucro, 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 você marginalizou. Então, você cede para poder ter paz, para o sistema funcionar mais ou menos em paz. Alguém entendeu o que eu falei? Alguém entendeu? Estão dormindo, estão dormindo. Sacou, Antônio? Ô, Antônio, você tirou a barba, o bigode, o que aconteceu? Antônio, você não vai falar comigo? Vocês brigaram comigo? Ninguém quer falar. Ô, Antônio. Especificamente, Antônio. Antônio, eu sou burro. Antônio é do terceiro. Eu sou burro, por isso que ninguém responde, né? Eu estou olhando aqui, Tiago, que tirou a barba. Você tirou a barba, Tiago? Eu não, acho que eu nunca usei. Então, eu estou confundindo com outra pessoa. Ah, eu acho que eu sou burro mesmo, né? Também, pô, eu só não vejo vocês, só vejo vocês de vez em quando aqui na... Olha, moçada, onde eu passei lá? No Atop, fazia tempo que eu não ia lá. Aí encontrei lá o senhor. Tá triste, o porteiro. Eu falei assim, mas o que eu não sei o nome dele? Eu falei, o que foi? Ele falou assim, meu, tá muito triste isso daqui. Eu não vejo ninguém, eu fico aqui o dia todo. Aí eu falei assim, mas, pô, aqueles caras lá não enchiam o saco do senhor? Não, olha, eu achava que sim, mas eu sinto uma falta deles. Tadinha. Eu falei assim, aí quando eles voltarem, você vai ficar com raiva deles voltarem. Mas, olha, o homem não está bem, não, né? Mas vamos lá, moçada, eu não sei se vocês entenderam. Então, qual o objetivo dessa política de bem-estar social? É realmente socorrer pessoas numa condição de risco na vida capitalista. Não sei se vocês viram também o que aconteceu, fruto da Primeira Guerra Mundial, emerge um grande país, né, que virou essa potência, Estados Unidos. Porque enquanto os países brigavam lá na Europa, principalmente, na Ásia, os Estados Unidos enriqueceram. Eles só entraram no final. Então, quando termina a Primeira Guerra Mundial, nossa, os Estados Unidos eles concentram praticamente o capital mundial. E a Europa e o mundo, principalmente a Europa, devastado. A tecnologia nos Estados Unidos avançou cada vez mais, os Estados Unidos estavam dando as cartas, até que houve o colapso da crise de 29, marcada pela quebra da Bolsa de Valores. Já estudaram isso? Já estudaram? Então ficou fácil. Já estudaram. Então, vamos lá. Quebrou. A economia norte-americana, estadunidense, quebrou. E com ela, boa parte do mundo. É o colapso de 29. Mas muitos desempregos, muitos, moçada, mais de 12 milhões de empregados. Imagine, né? Gente entregando a casa que está financiada, o carro financiado, porque os Estados Unidos, os caras, eles financiam tudo. O cara perdeu tudo. Simbolizado na quebra da Bolsa de Valores, porque muita gente perdeu dinheiro na especulação da Bolsa de Valores, mas não é só ali. O cara perdeu tudo, ele perdeu emprego, as indústrias faliram, os bancos quebraram.
E aí eu sempre falo, o que é duro na vida? Eu repito, uma coisa que eu falei há um tempo atrás, não é você não ter, mas é você ter e deixar de ter. Não sei se alguém já passou por essa experiência de ter e deixar de ter. É quem mais sofre. E, de repente, o norte-americano, ele quebrou, ele perdeu o emprego, ele começa a beber, ele chuta o cachorrinho, ele está ficando dentro de casa, numa sociedade extremamente machista. E aí, em 33, vai estar tudo aqui com você. Em 33, você vai ter um novo presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que lançou o New Deal, um novo acordo, nova proposta, de uma intervenção do Estado na economia. Primeira coisa que ele fez, seguro-desemprego. Olha só, para quê? Primeiro, para o cara ter dinheiro para comprar e a economia voltar a circular, e para que aquelas pessoas em estado total de inseguridade não se voltassem contra o sistema. Segundo, geração de empregos. E ele fez bem isso. Vamos fazer obras públicas. Ah, como? O governo emitiu dinheiro sem lastro, sem garantia. Vamos fazer obra pública. E nunca se iluminou tanto nos Estados Unidos. Só que você punha um poste numa praça e depois os trabalhadores concluíam o serviço, tira o poste e vão fazer de novo. Vamos fazer uma praça, depois desmancha e vamos fazer de novo. Porque ele começou a perceber que o seguro-desemprego é importante, mas o cara quer se dar valor. Então, vamos gerar emprego. Começou a haver uma intervenção do Estado na economia e, com isso, com essas políticas de bem-estar social, os Estados Unidos foram se recuperando. E aonde estava a base? Em cima desse cara aqui, ó, John Maynard Keynes. Olha, eu coloquei a data para você. E por essa teoria, ele falou assim, olha o que aconteceu na Comuna de Paris. Olha a Revolução Russa. O Estado tem... E agora a crise de 29. O Estado tem que intervir na vida econômica. Procurando solucionar problemas de desemprego, desencorajando o entronceiramento que eu coloquei aqui, acúmulo de riqueza nas mãos de uma minoria, em proveito das despesas produtivas. O Estado não pode ser tão liberal. Ele tem que intervir minimamente até, se for o caso, para solucionar problemas sociais advindos do capitalismo. Senão, o capitalismo ele acaba se desestruturando, porque os marginalizados se voltam contra o sistema. Bom, olha aqui, ó, contei o New Deal, o programa que baseava restabelecer a economia, etc, etc. Então, esse colapso fez com que, definitivamente, juntando com a Comuna de Paris e a Revolução Russa, o pessoal com a crise de 29 falou assim, não dá para ser tão livre e deixar a economia livre. Nós temos que fazer um mínimo de intervenção para que, na verdade, a gente socorra e evite colapsos e revoltas contra o regime. E eu coloquei aqui que o Estado de Bem-Estar Social, então, é um Estado muito importante para a nossa sociologia, porque o Estado não vai deixar a economia tão solta, procurando diminuir desigualdades sociais, para que, na verdade, os desfavorecidos não se voltem contra o regime. Então, a origem disso. Quem está acordadinho ainda? Eu repito, Comuna de Paris, crise de 29, desculpa, Primeira Guerra, crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial também. Né? Criou-se a política de bem-estar social que a gente chama hoje. Quais as críticas? Então, ó, ixi, já? Nossa, olha lá. Estou aqui, o Estado de Bem-Estar Social, século XIX, tal, tal. Os trabalhadores muito explorados começaram a voltar contra o sistema, Comuna de Paris, tudo isso daqui. E aí veio o John Keynes, que com a crise de 29 falou assim, ó, o Estado tem que intervir minimamente e tem que socorrer os marginalizados. Então, para Keynes, o Estado tem que regular a economia, regulando salários, direitos de trabalhador, né, cobrando impostos de todos, mas criando políticas para socorrerem os desassistidos. Vem a Segunda Guerra Mundial, aquilo que o Keynes falou foi definitivamente disseminado para a recuperação dos vários países, mas aí hoje nós vemos o neoliberalismo. A crise do petróleo também gerou esse problema. O neoliberalismo, que é a ideia de não intervenção do Estado na economia, mas só vai intervir se, na verdade, houver combinação
de grandes empreendimentos para dominar o mercado, coisa que ele não faz, mas principalmente intervir para socorrer indivíduos em situação de risco para o sistema se manter. Moçada, as críticas, desculpa você estar me ouvindo ainda, as críticas que a gente faz, que muitos fazem à política de bem-estar social, as críticas, elas são de que isso custa muito caro. Acabei já. Acabei, Tiago. Custa muito caro, que fere a liberdade econômica. Muitos falam que você poderia pegar esse dinheiro de programas como o Bolsa Família e investir, fazer investimentos em infraestrutura para todos. Outros falam em uso eleitoral. Percebe? Agora, no Brasil, você teve grandes políticas de bem-estar social. O Getúlio Vargas, por exemplo, quando lançou as leis trabalhistas, salário mínimo, regulamentação do trabalho, ele fez política de bem-estar social. Quando o governo militar, a partir de 64, especificamente 66, que foi criado, criou o BNH para fazer casas populares, é uma política de bem-estar social. E quando o Brasil entrou no neoliberalismo, que nós já estudamos com o Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, principalmente com o Plano Real, em 94, você privatizou empresas. O Itaú, por exemplo, eu falei para você, já comprou o Banestado. Ele quer lucro, vai dispensar gente. Você pega lá o Santander comprando o Banisma, ele vai dispensar gente. Gera-se uma massa muito grande de desempregados. A Vale do Rio Doce foi privatizada, quer lucro. Manda embora um monte de gente. Isso gerou muitos desempregados. E aí o Fernando Henrique Cardoso, para socorrer as vítimas, já vai acabar, moçada, desculpa, só para a gente fechar esse assunto, semana que vem não tem encontro. Acho, né? O Fernando Henrique Cardoso criou o Bolsa Escola. Não sei se vocês já ouviram falar. Foi 2001 para 2002. Aí quem sucede o Fernando Henrique Cardoso é o Lula. Governou o Brasil 8 anos. E ele amplia esse Bolsa Escola, funde um programa chamado Fome Zero e cria o Bolsa Família. E não parou mais. Hoje o Bolsa Família, moçada, é uma grande sacada. Você paga lá uma quantidade, até 3 filhos de 0 a 15 anos, 2 no máximo, 16 até 18. No máximo, o cara ganha lá R$ 290 por mês, para uma família de, no máximo, 7 pessoas. É nada, mas é importante. Isso é criticado. Popularizou o PT, o Lula, que fez a Dilma, etc. Agora, o Lula foi nessa onda. Bolsa Família, ProUni, colocando muita gente na universidade, Luz para Todos, Programa de Educação Infantil. Ontem eu fui comprar, por exemplo, carvão, aqui, fazia tempo que não... né? Eu fiquei com o prazer de comprar um saco de carvão por R$ 25. Ninguém vai chiar, né? Sabe por quê? Porque antigamente um saco de carvão de 8 quilos, você pagava lá os seus R$ 5, R$ 6. Era criança. E aí vem o programa de erradicação infantil, fala, tira essa criança daí, vamos colocar na escola. Moçada, são programas interessantíssimos. Programa de alfabetização de adultos. Quando eu falei para você, educação para jovens e adultos, ProUni colocando muita gente na universidade. Quando você pega o Bolsa Família, o Vale Gás e etc., moçada, são programas que incluem muita gente que está marginalizada no sistema. Aí você fala, houve uso eleitoral? Houve. Então, é uma crítica. Mas, moçada, passamos pela pandemia. Na Constituição de 1988, ninguém é bonzinho, tá, moçada? Quando o Bolsonaro quer criar o Renda Cidadã e o Lula criou o que criou, ninguém é bonzinho. Você está querendo controlar e socorrer pessoas, repito, em situação de risco. Olha o que acontece com a Constituição de 1988. Acabei, é que faltam poucos minutinhos. 3, 4 minutos. Aguenta mais um pouquinho, moçada. A Constituição Federal estabeleceu ensino público, o direito de ensino público gratuito para todos. Você só está numa boa escola como a top particular, porque você quer, nós analisamos isso. Mas você tem
a possibilidade de ensino público. Está na Constituição. Como está o SUS, Sistema Único de Saúde, que é uma política de bem-estar social. Uma época de pandemia, todo mundo elogiando o governo brasileiro, não o governo, a Constituição. Porque todo mundo vai ser assistido pelo SUS. É um programa universal. Está na Constituição. Eu vou fazer uma questãozinha, só para parar de encher o saco teu, né? Sistema Único de Saúde, o SUS, é fantástico. Os Estados Unidos não tem isso. Repito, se o cara ficar doente, ele pode curar, mas vai entregar a vida dele para poder pagar o hospital. E aqui não, como ensino público. Não estou questionando. É claro que a gente sabe, o nível do ensino público não é melhor. O Sistema Único de Saúde não é o mais, mas é universal. Eu vou buscar uma questão do Enem, aí eu paro de encher o saco, porque eu já cansei você, né? Eu falei aqui do Instituto tal, tá aqui política de bem-estar social, tal, Lula, que usou muito bem isso, Bolsa Família, se você quiser ver, eu coloco sempre lá no material de apoio, fazendo a conta aqui, rapaz, você vai vendo, por exemplo, aqui, olha, quem é que é contemplado pelo Bolsa Família, não é muita coisa, moçada, vai dar uns 200, quase 300 reais, né? Não pode ultrapassar 372, a média é 293, é pouco para uma família viver um mês, e eu tenho 2 minutos para fazer o seguinte. Acabei. Um exercício. Do Enem, a criação do Sistema Único de Saúde, ele vai falar aqui. Lembre-se que no Enem, quando você for fazer, a resposta está no próprio enunciado, tá? É só prestar atenção. A criação do SUS, ele vai explicando. Com a política para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira. Aí ele vai falando aqui, o SUS deve ser valorizado e defendido como marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição de 88. Quem falou isso foi aqui o Maurício Risotto. Então, ele elogiou o SUS. Né? É para todos. A democracia tem que ter um Estado com política que protege o cidadão, que reduz a desigualdade. O SUS fortalece a cidadania, assegura o exercício de direitos, o pluralismo político, pobre, rico, o bem-estar como valor. Ele elogiou. Então, segundo o texto, 2 características da concepção da política pública analisada são, em relação ao SUS. O SUS é paternalista e filantrópico. O SUS é liberal e de meritocracia. Só é atendido quem tiver mérito. É universal e é igualitarista. É nacionalista e individualista. Ou é revolucionarista e tem coparticipação. Coparticipação é quando você é atendido e tem que pagar alguma coisa. O que você colocaria? Acabei, vou embora. C. É C. Porque, olha, é um programa que ele está elogiando. Vai acabar meu tempo. Tá, moçada? Não é má educação. É universalista para todos e é igual. Pobre, rico, qualquer um. Você só vai para o plano de saúde se quiser. E só vai